O ex-cruzeirense Lucas Silva, o italiano Marquísio, o português Fábio Coentrão. Esses são só alguns dos bons jogadores desempregados pelo mundo. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, até para atender a uma série de perguntas de vocês, eu resolvi gravar para esclarecer quais atletas podem e quais não podem ser contratados pelo seu time do coração. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar a lista com 6 atletas bons de bola, desempregados pelo mundo, queria te pedir para se inscrever no canal. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho e aciona o sininho. Assim você passa a ser inscrito no canal do Nicola. Já são quase 300 mil inscritos e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo moral de sempre. Bom, antes de falar sobre os 6 jogadores, preciso te dar algumas explicações básicas, a começar pela janela de transferências no Brasil. Por aqui, os jogadores que atuam no exterior não podem ser mais contratados desde o dia 31 de julho. As únicas exceções são os casos dos atletas que nessa data já estavam desempregados. Ou seja, se um jogador tinha contrato com qualquer clube no exterior até o dia 2 de agosto, por exemplo, e a partir daí ele rescindiu seu contrato, isso não o permite que seja contratado por qualquer clube brasileiro. Daniel Alves, Juan Fran e Felipe Luiz são alguns dos casos de jogadores que estavam no exterior, mas ficaram desempregados antes do dia 31 de julho e por isso puderam ser contratados por São Paulo e Flamengo. E já que a gente está falando em janela e em mercado, é importante que você saiba que as principais ligas do mundo já estão com as inscrições encerradas. A maior parte delas fechou no último dia 2, nessa segunda-feira. Nessa lista estão, por exemplo, Alemanha, Espanha, França. Outras tantas haviam sido encerradas em 31 de agosto. Queria chamar atenção para Portugal e Emirados Árabes Unidos. Talvez sejam 2 dos melhores mercados que ainda seguem abertos. Em Portugal, os clubes podem contratar jogadores até o dia 22 de setembro. Já nos Emirados Árabes Unidos, essa janela se encerra no fim do mês de setembro. Bom, chega de blá 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 e vamos para o primeiro nome. Para mim, bem interessante, Guarín, volante colombiano de 33 anos de idade, com passagens por Boca Juniors, Porto, Inter de Milão e nas últimas 4 temporadas ele esteve no Shanghai Shenhua, da China. O contrato dele está encerrado, ou seja, ele está livre no mercado e ele poderia ser contratado por qualquer clube brasileiro porque estava desempregado no momento em que a janela internacional no Brasil se encerrou. Dá para dizer, inclusive, que a situação dos clubes brasileiros eventualmente interessados no Guarín seria bem interessante, porque não concorreriam, por exemplo, com italianos, com espanhóis, com franceses. As únicas opções para o Guarín, caso queira jogar ainda nesse ano, seriam o Brasil, Portugal ou os Emirados Árabes Unidos. O Guarín, que chegou a jogar a Copa do Mundo do Brasil com a camisa da seleção colombiana em 2014, já tem pelo menos 2 ofertas de times da Major League Soccer dos Estados Unidos. Mas nos 2 casos, os interessados só podem utilizá-lo para 2020. Dessa maneira, daria até para fazer uma parceria, o Guarín jogando no futebol brasileiro até dezembro e, a partir de janeiro do ano que vem, servindo seu novo clube nos Estados Unidos. Se o primeiro nome é bem interessante, esse segundo diria que é mais ou menos. Jonatas, atacante brasileiro de 30 anos de idade, que esteve em 2018 emprestado ao Corinthians. Ele pertencia ao Hannover 96, da Alemanha, que decidiu romper seu contrato nos últimos dias. Ou seja, ele está desempregado e à procura de interessados. O Jonatas tem 30 anos de idade, surgiu na base do Cruzeiro, passou por outros clubes pequenos de Minas Gerais antes de embarcar para a Europa, onde está desde 2008. Já passou por Holanda, Itália, Espanha e Rússia. Nunca foi capaz de encantar, mas por causa do porte físico, jogador muito alto e forte, fez seus golzinhos principalmente de cabeça. O Hannover, que caiu para a 2ª divisão, decidiu dispensá-lo depois de ele atuar por apenas uma partida nessa atual temporada. Ele jogou 19 minutos para nunca mais vestir a camisa do time alemão. O terceiro nome da nossa lista é um dos jogadores mais importantes da história do futebol japonês, Keisuke Honda, meia de 33 anos de idade, cara com 3 Copas do Mundo no currículo, com uma passagem bastante legal pelo futebol italiano, mais especificamente no Milan, e ele está desempregado depois de uma temporada razoável no futebol da Austrália. Por lá ele jogou no Melbourne Victory e marcou 9 gols em 24 partidas. Esse contrato não foi renovado e a partir de agora o Honda procura interessados em contratá-lo.
O mais curioso da história desse meia japonês, bastante interessante, é o fato de que ele acumula, além da carreira de jogador, o cargo de treinador. Desde o ano passado, ele é técnico da seleção do Camboja. Aí você deve estar se perguntando, mas existe futebol no Camboja? É exatamente isso que o Honda quer despertar no povo de lá. O contrato que ele acertou com a Federação de Futebol do Camboja não prevê nem salário. Seu único benefício são as passagens aéreas, pagas nas datas FIFA. E o mais bacana dessa história é que o Honda deixou muito claro, em todas as entrevistas que deu, que a ideia de aceitar o convite da seleção do Camboja é só para fortalecer e desenvolver o futebol por lá. País extremamente humilde, com enormes dificuldades, e o Honda abraçou essa causa. O quarto nome tem um dos currículos mais vitoriosos entre todos os jogadores desempregados do mundo. Não tenho a menor dúvida disso. Ele é bicampeão mundial, bicampeão da Liga dos Campeões, bicampeão espanhol, campeão português, campeão da Copa do Rei, além de ter disputado 2 Copas do Mundo. Estou falando de Fábio Coentrão, lateral esquerdo e meia português, hoje com 31 anos de idade. Para mim, a grande surpresa foi descobrir que ele tem só 31 anos de idade. Jogador revelado no Benfica e com uma passagem extremamente interessante com a camisa do Real Madrid. Tenho certeza que você se lembra das várias disputas bem legais com o Marcelo na lateral esquerda e das assistências que ele dava com frequência para Cristiano Ronaldo com a camisa dos Galácticos. Pois bem, o Fábio Coentrão está desempregado desde o fim da temporada passada na Europa, ou seja, desde o mês de maio. Seu último contrato foi com o Rio Ave, time de médio porte do futebol português. Sua ida para o Rio Ave, inclusive, tem a ver com laços afetivos. É que ele nasceu na cidade onde joga o Rio Ave. Na temporada anterior, ainda vinculado ao Real Madrid, o Coentrão esteve emprestado ao Sporting. O número de jogos nem foi ruim, tanto por Sporting quanto por Rio Ave, mas ele acabou sentindo uma série de pequenas contusões musculares que causaram, pelo menos no mercado, a impressão de que talvez ele já não seja capaz de competir como em outros tempos. No Rio Ave, inclusive, ele jogou mais como meia do que como lateral. O Coentrão, inclusive, esteve especulado no Flamengo, principalmente a partir do momento em que Jorge Jesus foi contratado. Eles já haviam trabalhado juntos no Benfica e no Sporting, mas a impressão que eu tive é de que esse aspecto físico fez Jorge Jesus preferir outras alternativas, como a do Felipe Luiz, que acabou contratado. O Coentrão nunca escondeu o carinho que tem por alguns jogadores brasileiros com quem ele já conviveu. Tenho certeza que se pintasse uma proposta de um clube brasileiro para ele estudaria com enorme carinho. O penúltimo nome da lista é de um jogador que causou enorme curiosidade em vários de vocês, inscritos aqui no canal do Nicola, Marquísio, que teve seu nome especulado recentemente no Flamengo. Surgiu lá na Itália a notícia de que ele teria aberto negociações com o Flamengo e que poderia ser o substituto de Cuéllar. Pelo menos na parte burocrática tudo ok. Ele pode sim ser contratado porque o seu vínculo com o Zenit se encerrou em maio do ano passado. Mas, de acordo com uma fonte minha dentro do Flamengo, o que aconteceu foi que o Marquísio foi oferecido ao rubro-negro, mas não agradou. Não é que não agradou, é que a operação seria muito cara e o Flamengo considerou o negócio fora da realidade, pelo menos nesse momento. O Marquísio tem 33 anos de idade e também é dono de um currículo extremamente invejável, com 7 títulos do campeonato italiano e outras 4 conquistas da Copa Itália, todas pela Juventus. Por sinal, ele jogou por 10 temporadas consecutivas com a camisa da velha senhora. O início dele, inclusive, foi no time de Turim. O Marquísio tem 2 Copas do Mundo, Eurocopa, entre outras competições extremamente importantes. Se não cabe no Flamengo, certamente seria extremamente importante em vários clubes do futebol brasileiro, além de uma enorme atração, porque, apesar de ser volante, ele tem qualidade com a bola nos pés e uma leitura tática que poucos atletas no futebol brasileiro possuem. Para fechar, preciso te falar sobre Lucas Silva, a grande novidade, pelo menos envolvendo atletas brasileiros no mercado europeu nos últimos dias. É que ele teve, nessa segunda-feira, o anúncio de seu contrato encerrado com o Real Madrid. O ex-volante do Cruzeiro tinha vínculo com o Real Madrid até julho do ano que vem, mas o clube espanhol se acertou com o Lucas Silva e decidiu antecipar o rompimento. É óbvio que por isso o Lucas Silva vai ter direito a boa parte dos salários que receberia durante esse 1 ano de contrato. Porém, a situação para ele hoje está extremamente complicada no que diz respeito ao mercado. Vocês devem estar se perguntando se o Lucas Silva pode reforçar o seu time em 2019. E a resposta, obviamente, é não. Isso porque lá no dia 31 de julho ele estava vinculado ao Real Madrid. O mais maluco é que alguns clubes brasileiros, como o Grêmio, chegaram a consultar o Real Madrid sobre a possibilidade de um empréstimo
por uma temporada. O Grêmio, por exemplo, queria que o Real continuasse pagando parte dos salários, metade, para ser mais específico, com o Grêmio assumindo a outra metade. O Lucas Silva ganhava R$1 milhão por mês no seu contrato com o Real. Ou seja, o Grêmio queria assumir 500 mil e o Real Madrid pagaria os outros 500 mil. Situação muito semelhante ao período em que ele esteve emprestado ao Cruzeiro. Mas o Real Madrid preferiu dizer não ao Grêmio e pagar quase que integralmente os vencimentos do Lucas Silva até o fim do contrato. Dessa maneira, o volante, que já foi da seleção brasileira, tem dois caminhos a seguir agora. Ou continuar na Europa, em algum mercado que segue aberto, como Portugal, e o Benfica é um dos interessados no futebol dele, ou se acertar com um clube pensando em jogar em 2020. E aí ele teria a possibilidade de escolher qualquer clube brasileiro, porque eu tenho certeza que nessas condições, um jogador livre, ele seria interessante em vários times nacionais. O Flamengo, por exemplo, que busca um substituto para Cuéllar, poderia ter em Lucas Silva uma ótima alternativa. O Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Palmeiras, sempre revelou ser fã do futebol do Lucas Silva. Eles trabalharam juntos no Cruzeiro. É bem verdade que o novo técnico do Palmeiras, o Mano Menezes, deixou o Lucas Silva por muitas vezes no banco de reservas da Raposa. De qualquer maneira, o que eu posso te dizer é que o telefone do irmão do Lucas Silva, que passou a ser o empresário do jogador, tem tocado bastante, com ofertas para a próxima temporada, e essa definição deve ocorrer nos próximos dias. E para fechar, queria mandar um abraço especial ao pessoal da Fideli, marca de roupas que está patrocinando o canal do Nicola. Bom, pessoal, era essa a lista que eu queria passar para você. Espero que você tenha curtido o vídeo e os nomes que eu apresentei e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. Isso é bem importante para que o canal continue crescendo. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar crítica, opinião, sugestão e o que mais você tiver vontade.